Vida Melhor de volta pra gente falar sobre ronco. Você ronca? Alguém já te falou que você ronca? É ruim, né? Bom, o ronco é hoje um dos maiores problemas que afeta o sono. Tem gente que acha que porque roncou, dormiu bem. Mas não. É um mal que atinge cerca de 30% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde. Apesar de comum, é importante a gente investigar, entender as causas, porque além de fatores externos, o ronco pode ser um sinal de outras doenças. E hoje, para a gente falar mais sobre esse assunto, tirar as dúvidas, eu recebo o Dr. Edson Monteiro, otorrinolaringologista, médico supervisor da residência em otorrino do Hospital Stella Maris, nosso amigo. Muito bem-vindo sempre, viu? Obrigado. O prazer é meu. O prazer é nosso. Você ronca? Ronco. Ronca. Pergunta pra mim. Você ronca? Também. E aí, hein? O que a gente faz com isso? Isso é fatal, né? Todos nós, em algum grau, em algum momento da vida, em algum grau de intensidade, nós vamos roncar. Porque o ronco, ele não é uma doença, mas é uma realidade que incomoda o companheiro ou as pessoas que estão viajando junto ou que estão no hotel, no mesmo quarto. Enfim, é um problema social o ronco. E ele acontece porque com a idade, a não ser assim, porque tem algum problema como a criança, por exemplo. A criança pode ter uma adenoide, pode ter uma amígdala grande, pode ter alguma alteração anatômica que precisa investigar. Mas o ronco que nós estamos falando aqui, do adulto principalmente, ele acontece porque com a idade, com o tempo, nós vamos começando a ter flacidez da musculatura da garganta, da faringe, e lá do céu da boca, que é o pálato, onde tem a úvula, a campainha. Toda essa estrutura, e língua inclusive, ela vai se posicionando mais para trás, vai ficando mais flácida. Então, com a pressão negativa, quando a gente ronca, acaba fazendo uma constrição dessa musculatura. Então, quando a gente ronca, quando a gente respira, quando está dormindo, que está mais relaxada a musculatura, ela pode se fechar, então fazer uma constricção e a pessoa tem o ronco e vibra esse pálato, essa estrutura toda. Então o ronco é isso, né? Então ele não é uma doença, não tem nenhuma outra repercussão, mas ele é um problema, repercussão para a pessoa em si, mas é um problema que o outro não consegue dormir e é um problema social. A gente sabe que ele pode está ligado a outra doença e tem um fator que pode complicar, né? Ele pode estar ligado, inclusive, ao risco de alguns problemas cardiovasculares. Aí nós estamos falando sobre a apneia, né? Então, assim, será que todas as pessoas que roncam têm apneia? Não. Mas será que todas as pessoas que têm apneia têm ronco? Na maioria das vezes, sim, né? O que é apneia? O próprio nome diz, é ausência de respiração. Então, quando a pessoa está dormindo, relaxada, e essa constricção é tão importante a ponto de fechar e não conseguir a pessoa puxar o ar pelo nariz ou até pela boca, porque a mandíbula abre, aí complica mais ainda que a língua desce, né? Então, o que acaba acontecendo? A pessoa tem essa apneia, a apneia é descrita como alguns segundos sem respirar, começa a dar arritmia cardíaca, a pessoa pode ter alteração cardiovascular por conta disso e uma série de doenças acaba tendo repercussão, como por exemplo, Cláudia, baixo hormônio tiroidiano, durante a noite o hormônio tiroidiano é liberado e o hormônio de crescimento também, apesar dos adultos não crescerem, mas nós precisamos ter o GH, hormônio de crescimento, para manter o turnover, quer dizer, a revitalização das células, né? E quando a gente tem apneia, acontece o quê? Acontece que diminui a produção de hormônio do crescimento, diminui a produção do hormônio tiroidiano, né? Diminui a produção de testosterona. Então a pessoa começa a envelhecer, começa a cair testosterona, começa a ficar com problema de tireoide, começa a ter obesidade por causa da apneia, não por causa do ronco, por causa da apneia. E aí vira um círculo vicioso, porque a pessoa começa a ganhar peso e aí ela começa a roncar mais e ter mais apneia, e essa apneia vai agravando o estado geral metabólico da pessoa, quer dizer, a condição clínica da pessoa, né? Então, é uma doença que gera diabetes, leva a problema cardiovascular, e problema neurológico. Como é que trata isso? O tratamento depende de cada caso, é muito personalizado, né? Então, se a pessoa tiver uma apneia, não ronco nós estamos falando, uma apneia leve, ela pode ser tratada usando próteses odontológicas.
são parecendo prótese superior, tipo dentadura. Então, onde essa prótese ela é articulada e quando coloca na boca, ela empurra a mandíbula para frente, empurra o queixo para frente. É só quem está nos assistindo fazer o teste. Se você deitar e procurar respirar com o nariz, só pelo nariz, você vai ver que tem uma certa... Deitar assim, procurar relaxar e respirar, você vai ver que tem uma certa compressão. É que não está relaxado como se estivesse dormindo. Se você puxar a mandíbula para frente, você vê que há uma abertura, melhora um pouco a respiração. Então, casos leves, acontece puxa para trás que vocês vão ver. Que então, aí dá para fazer o ronco até. Porque é lógico, porque o que acontece? Quando você puxa para frente a mandíbula, toda essa musculatura onde está a língua presa, ela vai para frente. Percebi. Então, a língua não vai ser um fator obstrutivo lá atrás na garganta. Né? Isso para casos leves, né? Agora, casos mais importantes, acaba tendo que usar CPAP, que é um aparelho, que é um respirador que a pessoa coloca. Hoje existem CPAPs que são automáticos, então ele começa, a pessoa põe a máscara, parece muito difícil de se adaptar, mas não é tão difícil. Existe muito preconceito com relação ao CPAP, né? E é muito importante, quem tem apneia, usar o CPAP, né? E o CPAP também é bom para quem ronca, né? Também, porque aquela pressão negativa que faz vibrar, como você tem uma pressão positiva empurrando, então a pessoa não vai roncar também. Não vai perturbar quem está do lado. Não, e todos os meus amigos que usam o CPAP, eles falam que eles acordam, depois que começaram a usar, que é outra qualidade de sono. É claro. Que acordam descansados, acordam bem, né? Porque, inclusive, a apneia é risco de vida, porque a pessoa tem sonolência durante o dia, pode ter um acidente com uma máquina, se for um operador de máquina, se for motorista. Coisa séria, né? Então, você está numa estrada, você tem sonolência, você pode causar um acidente. Então, a apneia é coisa séria e pode dar até acidente vascular cerebral. Né? E, ó, o que a gente precisa entender aqui é que todo mundo que tem apneia ronca. É isso? Nem todo, mas a grande maioria, sim. Então, se você ronca, talvez você tenha apneia. Tem que investigar. Tem que investigar, né? E se você ronca e tem apneia, você corre alguns riscos. Porque aí você dorme mal e aí acontece tudo o que o doutor Edson acabou de falar pra gente. Eu vou voltar aqui pra respostas, perguntas e respostas da turma que tá no WhatsApp. Falando em turma do WhatsApp, tem um monte de amigo seu aí no WhatsApp, não é? Eu acabei divulgando, então um abraço para todo mundo da 8ª turma de Medicina de Taubaté, que estão nos assistindo. O Arantes pediu um abraço ao Artaí. E os meus amigos também do Copásio e vários amigos. Gente, que privilégio ter a audiência de vocês. Muito obrigada, estou me sentindo muito prestigiada aqui. Um beijo para todos vocês, amigos do Dr. Edson Monteiro. Vamos continuar aqui, eu volto aqui já, o Dr. Edson vai responder. Se você tem dúvidas, 011 9 50 45 18 40. 50 45 18 40. Manda a pergunta e a gente já ouve a resposta.